Senhor, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Me perdoa pelos meus erros e pecados, me perdoa pelas minhas falhas e omissões, por tudo aquilo que eu fiz, tenho feito, que não te agrada, que não te honra, que não te glorifica. Mas pelas tuas misericórdias eu peço para o Senhor falar com a tua igreja nessa noite. Que todo espírito contrário, que todo levante de Satanás possa cair por terra agora, que todo comichão de ouvido possa ser desatado agora, que a tua palavra possa falar conosco para a honra e para a glória do teu nome. E quem quer sair daqui nessa noite edificado diz amém. Louva a Deus por essa oportunidade, pastor Francisco, pastor Wagner, que nos confiou essa oportunidade. Irmãos, de uma maneira diferente hoje, eu quero ler 3 textos com os irmãos aqui, mas vai ser durante a mensagem. Nós não vamos ler os 3 agora. Mas de início eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. E os 3 textos estarão no Evangelho de Mateus. Qual que é o tema da campanha que nós estamos participando? Obediência gera providência. Deuteronômio 28 começa assim, ó: se atentamente ouvires, ou deres ouvido, ou escutar a voz. Não tem como experimentar a providência se você não obedecer. Mas não tem como obedecer se você não escutar. E nesse texto, não tem como você escutar se você não colocar atenção. E nessa noite eu quero ministrar sobre o tema obedecendo aos chamados de Jesus e experimentando a providência de Deus. Obedecendo aos chamados, nesse caso é no plural, aos chamados de Jesus e experimentando as providências de Deus. Quando nós olhamos para nós homens, seres humanos, agora homem com H minúsculo de ser humano, neste exato momento de 2024, mês de maio, nós somos quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Quase 8 bilhões de habitantes na Terra. E no Evangelho de capítulo 11, Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, ninguém, pelo menos que eu conheça, estava em casa, numa casa boa, carro na garagem, tanque cheio, os filhos tudo felizes, arrumadinho, bonitinho, esposa bonita, esposo bonito, e aí do nada deu um estalo e falou assim: hoje eu vou para a igreja e vou aceitar Jesus. Foi assim com alguém aqui? Não, né? A maioria de nós aceitamos a Jesus quando a coisa arrochou, quando a gente pensava que não tinha mais saída. E até quem cresceu dentro da igreja, ou veio de um berço evangélico, por assim dizer, teve uma experiência com Jesus, ou um encontro com Jesus, quando a coisa apertou. É ou não é assim? Então, Jesus dizendo a todos: venham a mim. Quem? O texto diz: todos. Este primeiro chamado de Jesus de venham a mim, se fosse Jesus, fosse goiano, ele diria assim: vem aqui. Quem, Jesus? Todos. Não existe predestinação para a salvação.
Eu não consigo acreditar em um Deus que criou metade dos humanos para mandar para o céu e a outra metade para mandar para o inferno. Ô Deus ruim que esse povo acredita. Jesus, ele dá a oportunidade da salvação para todos nós. Para sermos salvos, sermos livres, sermos libertos, sermos transformados. Este primeiro chamado é um chamado para todos. Preto, branco, magro, gordo, milionário, paupérrimo, rico ou multimilionário. Este chamado é para todos. Em todos os níveis sociais, em todas as escalas sociais. É por isso que com Jesus não precisa ter grupinhos. Não precisa ter minorias, não precisa ter feminismo, não precisa ter nenhum tipo de grupo, porque o chamado de Jesus é para todos, e Ele não faz distinção de ninguém. E este chamado, ele também é um chamado de troca, porque Jesus, ele disse assim, olha, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele tira o jugo. Quem aqui sabe o que é jugo? Levanta a mão para mim ver. Quem não sabe o que é jugo, levanta a mão para mim ver também. Agora tem gente que nem sabe, nem não sabe, e só está aqui voando, né? Jugo é aquele tronco que se coloca sobre o pescoço do boi, para dar direção para ele, para ir somente para onde o condutor quer que o boi vá. Mas aquele jugo é pesado, aquele jugo machuca, aquele jugo, ele só faz o boi andar na onde que o dono quer. E todos nós estávamos cobertos por este jugo do pecado, por este jugo da maldição, por este jugo de uma maldição hereditária. Filhos que colhiam maldições que os seus pais, que os seus avós plantaram e colocaram na família. Pessoas que nunca deram certo na vida, porque demônios familiares acompanhavam essas pessoas. Tem famílias que o casamento do avô não deu certo, o casamento do pai não deu certo, o casamento dele não deu certo, e possivelmente o casamento do filho não dará certo, porque vive sob o jugo do inimigo. E é para essas pessoas que Jesus está dizendo assim: venham a mim, porque eu vou tirar esse jugo do pecado, eu vou tirar esse jugo da maldição. E o que vai começar a acontecer? Eu vou colocar um jugo novo. E este jugo que parte de mim, de Jesus, é um jugo que faz você experimentar as bênçãos e os milagres do Senhor. Mas sabe por que muitos de nós, irmãos, já viu o que está na moda agora? Muitas pessoas nem têm rede social, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada. Mas é só desviar, sair da igreja, que cria uma conta, para postar uma foto com uma Heineken e sorrindo, para querer provar que está melhor agora fora da igreja do que quando estava na igreja. É sim ou não é? Quem já percebeu isso aí? E eles dizem assim: agora que eu saí da igreja que eu sou livre, agora que eu deixei de frequentar a igreja que eu sei o que é liberdade. Sabe por quê? Porque no dia que veio aqui na frente aceitar Jesus, trocou o jugo, não pelo jugo do Senhor, mas pelo jugo da religião. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode, e ficou com uma mente cauterizada, fechada, que evangelho, que religião é somente proibir as pessoas de alguma coisa. Não é que eu não bebo porque eu não posso, eu não bebo porque eu não preciso disso para ser feliz. Quem aqui é feliz, levanta a mão. Você precisa de 51 para ser feliz? Você precisa de vinho para ser feliz? Você precisa de dinheiro para ser feliz? Nós precisamos de Jesus. E Jesus, ele disse assim, ó: venham a mim todos, porque eu vou tirar qualquer jugo que está te entristecendo. Eu vou tirar de você qualquer jugo que está te amaldiçoando, e eu vou colocar sobre vocês o meu jugo.
Jesus não disse assim: vem aqui trocar o seu jugo pelo jugo da Assembleia de Deus. Vem trocar o seu jugo pelo jugo da Batista. Não. É trocar o seu jugo, é trocar aquilo que te aflige, é trocar aquilo que te amarra, é trocar aquilo que te prende pela presença do Espírito Santo de Deus. A pior coisa que existe para o ser humano, a pior maldição, a coisa mais ruim que pode acontecer, é alguém que já sentiu a presença de Deus, é alguém que já sentiu a unção de Deus. Irmãos, você sabe o que é orar e sentir fogo no seu osso assim? Lembra, Luiz, você ia lá para o monte com a gente quando pegava fogo lá no mato, você lembra? Você experimentar, você ver fogo no chão, orando, e depois você não poder mais sentir essa presença de Deus. Por quê? Porque nós estamos entendendo evangelho errado. Se você se sente oprimido pela igreja, se você se sente oprimido pela religião, você ainda não entendeu o que é evangelho, querido. Porque Jesus Cristo, Ele veio para nos dar liberdade, mas não para nos dar libertinagem. Esse é o problema das pessoas. Este chamado também é um chamado para aprendizado, porque o texto diz assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Este primeiro chamado de venham a mim quem? Todos. É um chamado para aprendizado. Todo mundo é convidado, todo mundo é aceito. Irmão Augusto, quando eu parar de fumar, eu vou firmar. Não precisa parar de fumar para aceitar Jesus. Irmão Augusto, quando eu parar de beber, quando eu parar de prostituir, quando eu parar de adulterar, eu vou aceitar Jesus. Não precisa parar com nada para aceitar Jesus. Pode vir do jeito que você está, sujo, pecando, errando. Venham a Cristo todos. Só que uma vez que eu começo a andar com Jesus, uma vez que eu começo a caminhar com Jesus, uma vez que eu começo a aprender com Jesus, Zaqueu começou a andar com Jesus. Jesus não falou nada. Zaqueu falou assim: irmãos, vou falar um negócio aqui para vocês. Seja de direita, seja de esquerda. Quem que já orou para Jesus salvar esses políticos aí? Lembra na época da Lava Jato, não sei quantos bilhões desviados. Imagina eles começam a andar com Jesus. Companheiro Jesus, o que eu roubei eu vou devolver. Não, o Brasil ia para a potência mundial. Porque quando você começa a andar com Jesus, e todos os pastores aqui podem confirmar o que eu estou dizendo, Jesus não precisa falar nada, nós vamos sentindo uma paz, uma presença, e o Espírito Santo vai colocando em nós aquilo que nós devemos deixar. Por quê? Porque aprender com Jesus é experiência. É ou não é, irmãos? Jesus nos faz aprender através das suas provações, tendo experiência com Ele. Por que tem gente que nunca passa para o próximo nível? Porque quando Jesus começa a provar, a pessoa desiste. Irmãos, eu não entendo por que sair da igreja é a solução para muitas pessoas. O porquê que desistir de Jesus é a solução para muitas pessoas. O homem pode te decepcionar, a instituição pode te decepcionar, mas Jesus jamais vai te decepcionar. Agora, quando todos ouvem este chamado de Jesus e começam a aprender com Jesus, Jesus agora ele faz uma seleção. Porque para a salvação é para todos. Salvação é para todos. Todos.
Só que Jesus fala assim: eu quero que vocês sejam meus discípulos também. Parece pirâmide, não é Rinodê, não é Avestruz Master, mas é assim: eu ganho um, que ganha mais um, ou que ganha mais dois, que ganha mais 4, que ganha mais 8, que vai 16, 32, 64. Por quê? Porque o discípulo, ele vai multiplicando. Então, se eu vim a Cristo, eu obedeci a Ele, agora eu passo para um próximo nível, que está em Mateus, capítulo 16, versículo 24, um pouquinho à frente aí. Mateus capítulo 16, versículo 24. Lembrando que no Mateus 11, 28, Jesus diz assim, ó: venham a mim todos. Agora o discurso de Jesus muda. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a quem? Não é mais para todos. Agora é somente para quem é discípulo. Porque se você veio a Cristo, mas continua... Eu disse que você podia vir do jeito que você quisesse, mas permanecer não pode. Pode entrar fumando, pode entrar prostituindo, pode entrar fazendo o que for, mas permanecer não pode. Aí Jesus fala assim: você permaneceu? Você abandonou o erro? Você trocou o jugo? Você aprendeu? Você está aqui pertinho de mim? Agora você não vai só estar perto de mim, não. O texto diz assim, ó: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Agora já não é apenas vir a Ele, é seguir a Ele. Entende? É seguir após Ele, andar onde Ele andou, passar onde Ele passou, falar como Ele fala, cantar como Ele canta, pregar como Ele prega. É ser alguém como Jesus. Até porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o texto diz assim: e ali em Antioquia foram eles chamados pela primeira vez de quê? Cristãos. O que é um cristão? Reflexo de Cristo, imagem de Cristo, um Cristo pequeno. Aí o texto diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá, recompensará, te fará experimentar da sua glória, cada um conforme as suas obras. Este chamado é para quem é discípulo. Seguir a Jesus não é fácil. É negar a si mesmo, é negar as suas próprias vontades. Irmãos, negar as nossas próprias vontades é fácil ou é difícil? Irmão, para começar, a gente vive numa época em que os crentes estão achando que estão fazendo presença VIP na igreja. Vou te explicar. Abriram um frigorífico aqui em Anápolis algum tempo atrás. Aí divulgaram lá assim, ó: Gustavo Lima fará presença VIP. Vai todo mundo lá para quê? Para ver o Gustavo Lima. Aniversário de 15 anos da mocinha lá. O pai é rico, tem dinheiro. Contrata quem? Cristiano Ronaldo. CR7 para dançar a valsa com a moça. VIP. Todo mundo vai falar: nossa, o Cristiano Ronaldo estava na festa dela. Nosso VIP. E tem crente achando que é isso, pastor. Vem na igreja no domingo e fala assim: Jesus, pronto, fiz a presença VIP, agora o senhor é obrigado a me abençoar. Pronto, estou aqui, Jesus, ó, levantei a mão, cantei, agora me abençoa. E aí, irmãos, quantas vezes eu vou gravar um áudio para mandar mensagem para alguém? Não, peraí. Irmão, Pai do Senhor,
Gostaria de ver com o irmão, porque dependendo do tom de voz que você mandar mensagem para alguém, a pessoa já se ofende. Aí você tem que mandar um áudio assim, ó: ô Bilu Bilu, a Lateteia, bonitinho de Jesus, será que o irmão poderia? A gente vive numa época que para o irmão participar de um churrasco, não estou falando de uma manhã de comunhão, não estou falando de 12 horas de oração, de um churrasco, você tem que estar implorando: ô irmão, por favor, irmão, vem no churrasco, irmão, é para você, irmão. A pastora passa um ano organizando o evento lá das musas, um ano falando: irmã, R$130, 160, dá para dividir em 10 vezes, vamos participar, vamos. Pastora, coloca meu nome. Quando chega em cima da hora que já tem que pagar fornecedor, a pessoa não quer pagar, não quer vir, e a pastora: irmã, mas o que eu faço? Se vira, pastora. Tem que estar adulando, irmão, tem que estar bajulando, irmão. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele nega a sua vontade, ele nega o seu querer para cumprir aquilo que Jesus quer, não é o que você quer. Aí, irmãos, estávamos pensando aqui, vamos construir o lote lá da igreja lá, o que os irmãos acham que a gente deve fazer? Aí algum falou: pastor, vamos fazer uma galinhada. Aí o outro: vamos fazer uma feijoada. Aí 51 votou pela galinhada, 48 pela feijoada. Quem votou na feijoada faz bico, sai da igreja, não ajuda, porque não fez o que ele queria. Uma geração de crente mimado, que você tem que estar bajulando, passando a mão na cabeça. Irmãos, a gente pode até te bajular para você vir no culto da terça, da quinta e do domingo, mas para ir para o céu, se você não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não tem bajulação, você não vai agarrado no sapato do pastor, você não vai agarrado no vestido da pastora, você só vai se você tiver o seu nome escrito no livro da vida. E o pior, a gente está pregando: ô irmão, aí depois que termina de pregar: ô irmão, se eu te ofendi com essa palavra, me perdoa. Ô irmão, não sai da igreja não. Pelo amor de Deus, irmão. Que tempo é esse que a gente está vivendo? Domingo na escola dominical aqui, o tema da lição era o céu, destino final do crente. Aí na hora final que eu fui orar, que eu fui assim: Senhor, coloque nos nossos corações, coloque no coração da sua igreja o desejo, o sonho de ir para o céu. Aí Deus me repreendeu na hora: não. Que ponto é esse que a igreja chegou, que Deus tem que colocar no seu desejo o sonho de ir para o céu? Não é mais desejo das pessoas ir para o céu. Que absurdo! Irmãos, o céu é o nosso destino. Nós só estamos aqui de passagem. Agora, vamos lá, irmãos. Você já está com raiva de mim mesmo, você vai falar para o pastor: nunca mais deixar eu pregar aqui, então eu vou continuar. Você não une com os irmãos aqui, você não participa dos eventos dos irmãos aqui, por que você está achando que você vai para o céu? Estou errado, pastor Wagner? Não pode comungar com os irmãos aqui, por que você está achando que você vai comungar lá no céu? Não adora a Deus aqui, não serve a Deus aqui, por que você está achando que você vai para o céu? Não perde tempo não. Mas eu não estou dizendo isso para você sair da igreja, não, pelo contrário, é para você consertar a sua vida e dizer: a partir de hoje eu nego a mim mesmo, a partir de hoje eu tomo a minha cruz e vou seguir o exemplo de Jesus. Eu tenho que seguir o exemplo de Jesus, sim ou não? Jesus se isolava por qualquer coisa? Jesus, ele mandou as pessoas parar de ir na sinagoga para agora fazer algum outro tipo de coisa? Pelo contrário, Jesus, ele ia na sinagoga. Irmãos, este chamado é para quem quer, porque o texto começa dizendo assim, ó: se alguém deseja, se alguém quer. Jesus, ele não te obriga a nada. Jesus não te obriga a aceitar a ele como Senhor e Salvador.
E muito menos Jesus te obriga a ser obreiro, a ser discípulo. É muito melhor o dia que o pastor falar assim: eu vou te consagrar diácono, eu vou te indicar presbítero, eu vou te indicar o que você falar assim: pastor, agradeço o senhor, mas eu prefiro não, do que você aceitar e fazer relaxadamente. Porque você não vai se ver com... Irmão, pastor Francisco, irmão, eu nunca vi ele chamar a atenção de alguém aqui na frente dos outros. Nunca. O chamado de Jesus, o ser discípulo de Jesus, é para quem quer. Você não é obrigado. Jesus falou, chegaram várias pessoas para Jesus: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai. Não, o chamado não é para você não. O jovem rico chegou: Senhor, eu quero te servir, eu quero entrar no reino dos céus. O que eu tenho que fazer? Vai lá, vende tudo que você tem. Ah não, senhor, mas aí para mim está difícil. Então, beleza, vida que segue. Jesus não obrigou ninguém. Jesus, ele te chama. Irmãos, e olha que paradoxo aqui. Servir a Deus não deveria ser privilégio. Ser chamado pelo Senhor não deveria ser privilégio. Você que sabe cantar no tom, irmão, eu sou desafinado até para bater palma. Não devia ser um privilégio. Você saber comunicar, você saber pregar, não deveria ser um privilégio. Você saber falar, irmãos, é por isso, eu já disse aqui em algumas escolas dominicais, e eu louvo a Deus pela vida das irmãs, mulheres em geral. Porque o irmão, ele vem aqui para a nossa igreja. Irmão, Anápolis é igreja demais. Um dia um irmão falou para o pastor falou para o pastor Domar lá assim, o irmão sumiu da igreja, né? O pastor encontrou com ele e falou: irmão, Pai do Senhor, você está sumido. Não, pastor, aqui agora eu sou crente itinerante. Aí o pastor: mas como é que é isso? Não tem os pastores itinerantes que vão nas igrejas? Agora eu sou crente itinerante, cada dia eu vou numa igreja diferente. E Anápolis tem igreja para você ir todo dia em uma igreja diferente, se você quiser. E aí, se você quiser ir numa igreja diferente todo dia, você pode ir. Mas se você, irmão, quer ter raiz, você tem que escolher aonde você vai servir a Cristo como discípulo. Por quê? Porque se eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho que fazer esta obra crescer. Aonde eu estou plantado, é aqui que eu tenho que trabalhar para fazer a obra do Senhor. Já viram aquela história de que a pessoa, é uma historinha contada nas escolas bíblicas, aí talvez eu conte ela até de uma maneira errada aqui, mas que a pessoa pegou a sua cruz e começou a andar, a caminhar, ele sentiu a cruz pesada, e ele foi cortando um pedacinho por pedacinho, para ir maneirando, mas quando chegou lá na frente tinha um abismo, e aquele abismo era do tamanho da cruz dela, mas como ela cortou a sua cruz, não teve como ela passar para o próximo passo. Irmão, a sua cruz é do seu tamanho. Olha aqui o tamanho da cruz da minha esposa, irmão. Cada um tem a cruz que merece, irmão. A cruz da minha esposa é grande e redonda e ainda queimou. Fazer o quê? Agora, meus irmãos, vou te dizer uma coisa aqui. Dentro aqui da igreja tem pessoas que fazem parte do primeiro grupo, que vieram a Cristo, mas ainda não são discípulos. E tem pessoas aqui que são discípulos. E o que eu ia dizer a respeito das irmãs: o irmão vem para a igreja, aceita Jesus ou vem de outro ministério. Se o irmão for diácono, se der 6 meses que ele estiver aqui, ele não for consagrado presbítero, irmãos, você sabe que eu sou assim, eu fico chateado. Em vez da pessoa chegar no pastor e falar assim: pastor, quero pedir a sua bênção, quero pedir a sua carta, vou voltar lá para a igreja de onde que eu era, não me adaptei aqui ao ministério, não gostei do jeito daqui, quero voltar. Ô pastor, não estou de acordo com algumas coisas que eu vejo aqui, vou procurar não, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu estava orando e Deus disse para mim que o meu tempo aqui acabou. Irmão, não existe isso. Meu tempo aqui acabou. Aí o irmão vai e sai da igreja. Irmã, se ele não for presbítero, se vier um pastor
congregar aqui e o pastor Francisco não coloca ele para ser o líder da quinta, porque tem que ter o nome, pode não fazer nada, mas ele tem que ter o nome. Inclusive, pastor, eu sou evangelista, viu? O senhor não fica me chamando de pastor mais não, senão depois o senhor acha que eu sou pastor e esquece de me consagrar, tá bom? Já falar aqui logo. Agora as irmãs, entra ano, faz ano, a maioria das obras que elas fazem é lá na cantina, ninguém vê, ninguém sabe o que fez. É ou não é? Não tem nem cara. A irmã do Carmo, eu não sabia que ela não era diaconisa. O dia que falou que ia consagrar aqui, eu falei, não, vai consagrar ela vice-presidente, não pode ser diaconisa não. E nunca reclamou e continua fazendo a obra de Deus com amor. É ou não é? Irmãs, mulheres, vocês estão de parabéns. É claro que tem aquelas irmãs que também implicam com essas coisas, mas muito mais nós homens, que gostamos dessa besteira de título, de não sei o quê, não, irmãos. Discípulo de Jesus, ele não tem nem nome. Eram os discípulos, eram os apóstolos. Não tem nome, irmão, não tem nome. Nós só queremos resplandecer a imagem de Cristo fazendo a obra do Senhor. Agora, nós somos perfeitos? Não. Irmãos, se nós fôssemos perfeitos, nós já tínhamos sido arrebatados. Não tinha ninguém aqui na terra mais não. Agora, passando para o próximo passo. Primeiro, venham a mim todos. Todos. Nesse caso aqui até todes pode vir. Sabia? Todos, todes, Tod, Nescau, tudo. Aí depois que você se achegou a Cristo, aí você não consegue mais ser todes, né? O homem não consegue mais ver a unha assim, agora ele sabe que é assim. Por aí vai. E depois que eu sou discípulo de Cristo, que eu começo a andar com Cristo, irmãos, eu vou falar aqui porque o próprio pastor Wagner já falou, que quando ele começou o ministério, ele ficava imitando o pastor Francisco, né, pastor? O senhor próprio falou, mas por que acontecia isso? Porque andava junto. Chega na sua casa lá de madrugada lá e liga na Record para você ver, fecha o olho. Pode ser qualquer pastor, mas você acha que é o Macedo que está falando. Por quê? Porque está andando junto. Aprendeu. É a característica do nosso ministério. Nós somos avivados, nós somos de fogo, nós somos de unção. Sim ou não? Então, a partir do momento, pastor, que eu vim a Cristo, segui a Cristo, Jesus fala assim, agora se enquadrou. Venham a mim, vinde após mim, e agora tem um outro segredo. Vão por mim. Glória a Deus. Ô misericórdia. E aí eu te convido para o Evangelho de Mateus ainda, capítulo de número 28, versículo de número 19, que diz assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as ou discipulando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Você quer experimentar uma vitória maior? Você quer experimentar uma bênção maior? Não existe. É a presença de Deus. Agora, detalhe, irmãos, Jesus não prometeu a sua presença para todos. Jesus não prometeu unção e autoridade para a sua igreja. Não. Foi para os discípulos. Porque dentro da igreja tem quem é discípulo e quem ainda está caminhando, evoluindo. Há um certo missionário que disse assim: só não prega o evangelho aquele que ainda não entendeu. Um outro missionário disse assim: nós temos todos os recursos para evangelizar o mundo inteiro, mas infelizmente eles estão dormindo nos bancos das igrejas. Evangelho é um mendigo ensinando a outro mendigo aonde encontrar o pão. O evangelho é o remédio. Nós sabemos onde encontrar. E o mundo lá fora são os doentes que precisam deste remédio. Se você não tem compartilhado o evangelho, pregado o evangelho, é porque você não é discípulo de Jesus. Francisco de Assis disse assim: pregue o evangelho em todo o tempo, e se necessário for, use as palavras.
Eu trabalhava em 2012, 2013 ali numa loja no centro de vendedor. E uma outra moça que também era evangélica, pastora, perguntou para mim assim: Augusto, você já pregou aqui na loja? Já evangelizou aqui? Eu falei assim: uai, como assim, Cristiane? Você já falou de Jesus para os meninos aqui na loja? Eu falei: uai, todo dia? Ela falou: mas eu nunca vi você trazer um panfleto, um panfletinho para entregar. Eu falei assim: Cristiane, eu estou passando mais tempo dentro dessa loja do que na minha casa. Eu estou convivendo mais com você do que com a minha esposa. Se a minha vida não testemunhar Cristo, que adianta eu trazer papel? É a sua vida que tem que testemunhar o Evangelho. É a sua maneira de viver que tem que testemunhar o Evangelho. Irmão, já contei aqui, vou contar de novo. Trabalhava de Uber, de madrugada e de dia, qualquer hora. Calça jeans, tênis, camiseta. Não tinha nada no meu carro que evidenciasse que era Evangelho. Mas quantas e quantas vezes entrou um passageiro no meu carro e falou assim: você é pastor, não é? Aí eu, Aí eu ficava assim: mas por que você está falando? Não, porque tem uma presença diferente dentro do seu carro. Tem uma unção. Irmãos, nós tivemos aqui na nossa igreja um tempo atrás aí, um irmão que toda vez que pegava o microfone gostava de falar que vinha orar de madrugada, que os irmãos tinham que orar também. Até de chapéu ele apareceu aqui um dia. Quem ora não precisa ficar falando que ora. Você chega perto da pessoa e você sente uma unção diferente. Estou errado? Estou mentindo? Irmãos, quem ora, quando você chega perto dele, você já enche o olho de lágrima, você fica arrupiado, porque aquela pessoa tem unção, tem a presença de Deus na vida dela. Marcos capítulo 16, versículo 15, que é o mesmo texto de Mateus 28, 19. Marcos 16, 15 diz assim: olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Esse ide ali, a melhor tradução dele seria indo, que é algo contínuo. Por onde você estiver passando, pregue o Evangelho. Irmãos, Jesus te chamou, te separou para a obra, glória a Deus. Você tem um chamado específico, aleluia. Então você é separado. Mas todos nós que entendemos, que ouvimos da voz de Deus, nós somos chamados para compartilhar o Evangelho com Jesus. Você não é construtor, não. Isso aí é só um cargo que Deus te deu para você poder falar de Jesus para pedreiro, para engenheiro, para comprador. Você não é Uber, não. É só uma função que Deus te deu para você poder compartilhar de Jesus com as pessoas. Quantas vezes, trabalhando de Uber, entrava um pastor que eu conhecia, entrava dentro do carro, bom dia, ligava o telefone, começava a mexer, entrava no carro, saiu do jeito que entrou no carro, saiu. Não falou nada, nem bom dia, não tentou me evangelizar nada. Entra o testemunho de Jeová dentro do carro, bom dia, moço, qual religião que é a sua? O senhor tem um tempinho para mim lá na sua casa? O senhor quer saber mais sobre Jesus? Irmãos, por que o pessoal da seita é mais determinado do que nós? E detalhe, o pessoal de seita não é preocupado com esse negócio de título. Não, porque quem tem que pregar é o pastor. Porque quem tem que evangelizar, irmão, se o pastor for fazer tudo, ele morre. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é coisa simples, irmão. Só se torna difícil se a sua vida não condiz com o Evangelho. Mas pregar o Evangelho é coisa simples. Anunciar o Evangelho é coisa simples. Mas é coisa simples para quem? Para quem é discípulo de Jesus. Aí nós falamos assim: irmãos, vamos fazer um evangelismo, domingo, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Vem 2, irmão. Irmão, sabe o que eu já vi acontecer? O pastor falar assim: irmãos, vamos fazer evangelismo, sábado, 3 horas da tarde, quem pode vir? Levanta aí para mim ver.
Aí levantava aqui tanto de irmãos. Chegava lá 3 horas da tarde. O pastor estava lá. A gente tinha feito o mapa ali do bairro ali. Rua, ó, fulano vai para lá, fulano vai para cá. A hora que a pessoa saía da igreja, ela ia embora para casa. Não estou. Eu vi, eu estava lá. Foi ninguém que me contou, não. A pessoa só foi lá para o pastor ver. Quando nós somos discípulos de Jesus, irmãos, sabe por que nós não experimentamos mais vitórias e mais milagres de Deus? Porque nós não compartilhamos de Jesus mais. A gente não, irmão, se a gente falasse de Jesus mais, compartilhasse mais de Jesus, nós experimentamos. Aliás, sabe por que a gente tem que viver de campanha em campanha em campanha, buscando milagre? Porque, irmãos, quando nós vivemos uma vida digna do Evangelho, nós apenas colhemos o fruto daquilo que estamos vivendo. Mas a gente tem que clamar por vitória. Porque a gente não está sendo ou não está vivendo uma vida de discípulo de Jesus. Quer experimentar? Aliás, experimentar não. Quer viver a providência de Deus na sua vida? Torne-se um discípulo de Jesus a partir de hoje. Aleluia, Deus. Quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos essa noite. Preste atenção. Gostaria de chamar aqui à frente alguém que tem que vir a Cristo, aceitar a Jesus como seu Salvador hoje. Talvez já tem 10 anos que você está na igreja, mas você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Se tem alguém que nessa noite que precisa aceitar a Jesus, vem aqui na frente, que nós queremos orar por você. Mas eu também quero orar por alguém aqui nessa noite, que já aceitou a Jesus, mas que sabe que tem que rever os seus passos, de andar após Cristo, que quer a partir de hoje firmar uma aliança, para ser discípulo de Jesus. Quem quer ser discípulo de Jesus, vem aqui na frente nessa noite. E o terceiro grupo de pessoas que eu quero chamar são aqueles que já são discípulos e que estão dispostos a sair daqui nessa noite e compartilhar o Evangelho com aqueles que precisam. Não, você não entendeu. Eu quero chamar aqui na frente nessa noite todos que estão dispostos a compartilhar o Evangelho de Jesus com alguém. Vem aqui na frente nessa noite, por favor. Aleluia, Jesus. Se você está ficando no banco é porque você não vai falar de Jesus, irmão. Misericórdia. Aleluia, Jesus. Agora, sabe a pergunta que eu te faço? É de coração que você está aqui? Quando você sair daqui, você vai evangelizar pelo menos uma pessoa? Essa semana. Só uma. Você não precisa nem trazer ela aqui para a igreja, não. O bom seria se trouxesse. Traz o nome, traz o endereço e o departamento de varões vai lá visitar. Mas você está disposto a evangelizar pelo menos uma pessoa nessa semana? Há uma frase que diz assim: se nós não trabalharmos para levar vidas para o céu, nós também não estaremos indo para lá. É forte ou não é, irmãos? Paremos, eu estou me incluindo aqui, com esta vida miserável, irmão, de trabalhar só pelas coisas da terra. É só preocupação com as coisas dessa terra. A gente se preocupa com a conta que tem que pagar. A gente se preocupa com o filho que está nas drogas, com o marido que está traindo, com a doença de não sei o quê. Mas a gente não se preocupa com as milhares de almas que estão indo para o inferno.
Vocês lembram aqui quantas pessoas que eu falei que tem no mundo hoje? Vocês lembram que eu falei? 8 bilhões. Sabe quantos evangélicos que existem no mundo inteiro hoje? Quem sabe? Cerca de 700 milhões. Menos de 10% da população terrestre. Detalhe, destes evangélicos estão inclusos protestantes, neopentecostais, testemunhas de Jeová e mórmons, que são considerados evangélicos também. Ouçamos Jesus dizendo: venham a mim, venham após mim, e agora vão por mim. Feche os seus olhos. Eu não sei qual dos 3 grupos você faz parte. Você precisa aceitar Jesus hoje. Você já é crente, mas você quer ser um discípulo de Jesus. Você quer ser a imagem de Jesus. Você já é imagem, você já é discípulo, você já aprende. Você lê a Bíblia todo dia, você ora todo dia, você jejuma. Agora, você quer pregar o evangelho e você se sente incapaz. Jesus vai te capacitar nessa noite. Espírito Santo, dará, sorei, cantai. Eu quero orar pela sua igreja nessa noite, Senhor, que está aqui na frente, Espírito Santo, dizendo publicamente que quer ser discípulo do Senhor, discípula do Senhor. Eles querem aprender de Ti, Senhor. E eu quero nessa noite aqui, pela autoridade do Espírito Santo, eu quero repreender todo o jugo de Satanás. Eu quero repreender toda a mente cauterizada do inimigo. Em o nome santo do Senhor Jesus. Você vai sair daqui mais leve nessa noite. Você vai sair daqui mais leve nessa noite. Mas você vai sair daqui cheio do Espírito Santo nessa noite. Porque Deus não nega o seu Espírito àqueles que querem de verdade o seu Espírito. Em o nome santo do Senhor Jesus, você que decide pregar o Evangelho, você que decide anunciar o Evangelho, o Espírito Santo vai te capacitar a partir de hoje. O Espírito Santo vai te encher a partir de hoje. O Espírito Santo te dará dons a partir de hoje. Jesus, quando os discípulos voltaram de uma certa missão, Jesus falou assim: faltou alguma coisa para vocês? E os discípulos disseram o quê? Nada nos faltou. Quer experimentar a providência do Senhor? Quer viver a providência dos céus? Comece a fazer a obra do Senhor. Irmãos, voltemos a como era antigamente. Alguém aceitava Jesus, uma irmãzinha falava assim: meu irmãozinho, estou orando por ti, estou contigo em oração. Mães de oração. Jesus quer levantar mulheres hoje que ainda oram. Mulheres que dizem: assim diz o Senhor, e a palavra se cumpre. Deus quer levantar uma juventude avivada e cheia do Espírito Santo. Deus quer levantar homens, obreiros, sem mimimi, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Quem vive isolado é doido. Se você tem a sua mente sadia, você vai se unir a partir de hoje. Faz uma aliança aí a partir de hoje, irmão, de estar mais unido com o seu líder, de estar mais unido com os irmãos da sua igreja, de estar mais unido com a pastora. Você, jovem, faz uma aliança de participar dos eventos de jovens. Você, homem, me perdoa a expressão, para de frescura. Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Todos nós somos iguais. Vem participar dos discípulos à mesa quarta-feira. Levanta sua mão para o alto na posição de receber. Porque eu quero ministrar sobre a sua vida a providência do Senhor. Eu quero ministrar sobre a sua vida o milagre do Senhor.
eu quero ministrar. Aline, eu estava vendo lá acho que no Facebook, no Instagram, que você tá grávida, ou é impressão minha? Não sei se os irmãos vão lembrar, mas naquela campanha da família, foi ou não foi, Aline? Eu profetizei Adriano, Aline, Deus está colocando um bebezinho para vocês aqui. Foi ou não foi, pastor? Então, com essa mesma fé, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. E se você acreditar, você vai viver esse milagre. Senhor Jesus, eu ministro a autoridade para esta igreja crescer com unção, com graça, com autoridade. O nome do ministério pode até ter mudado, mas nós continuamos crentes, canelas de fogo, sim, de oração, de poder, de autoridade, em um nome santo de Jesus. Você vai sair daqui com autoridade para expulsar demônio. Você vai sair daqui com autoridade para curar enfermo. Você vai sair daqui com autoridade para pisar escorpião. Agora feche as suas mãos aí que você levantou na posição de receber. Coloca no seu coração. Para encerrar. Sabe o que é melhor, pastor Dário? Porque no último versículo aqui Jesus diz assim, ó: e eis que eu estou convosco todos os dias. Melhor do que carro, melhor do que casa, melhor do que emprego, melhor do que marido, melhor do que mulher, melhor do que filho, é a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém, meus irmãos? Ainda aqui, eu já vou passar para o pastor. Eu quero perguntar: todo mundo entendeu a palavra? Todo mundo compreendeu? Foi num português bem simples. Então vamos, vivamos e preguemos aquilo que nós recebemos nessa noite. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade.